2. Verde. O verde, tanto nas tintas como na natureza, é o complemento do vermelho. Enquanto os animais, os consumidores da cadeia ecológica, se caracterizam pelo vermelho do sangue, as plantas, construtoras das substâncias orgânicas, se caracterizam pelo verde da clorofila. Na natureza, o verde é a cor típica das folhas em plena atividade e dos frutos ainda em desenvolvimento. O desaparecimento dessa cor indica que a estrutura entrou em processo de degeneração. A função básica ligada ao verde é a fotossíntese. Por meio desse processo, a planta absorve o gás carbônico do ar e, usando a energia da luz solar, transforma-o em açúcares. Este é o primeiro passo, em toda a natureza, para a transformação do carbono em matéria orgânica. E a partir daí que se formam todas as substâncias que compõem os seres vivos. O verde é a cor da construção, da absorção, do crescimento. Enquanto é verde, a frutinha está se formando e continua a crescer, a acumular nutrientes. A plantinha jovem é verde e seus galhos continuam verdes e macios enquanto crescem. A perda da cor verde anuncia a perda da capacidade de crescer, o fim da juventude. Esta é exatamente a associação de ideias que todas as culturas fazem a partir do verde. O vento zéfiro e sua expo saclores, flora, vestidos de folhas e flores, são adolescentes e primaveris. Disse que uma pessoa ou 66 Eneida Duarte Gaspar um projeto ainda está verde quando não está plenamente amadurecido. Talvez seja por isso que o verde é a cor da esperança. Enquanto reinar o verde, ainda há espaço para qualquer nova alternativa germinar e se concretizar. Outro elemento da natureza ligado ao verde é a água. Embora a cor da água seja uma ilusão, causada pelo grande volume de líquido e pelos micro-organismos que nele circulam, não é menos real, para nossa percepção, do que qualquer outra cor. Vênus, Afrodite, a deusa greco-romana do amor, nasceu da espuma do mar. Iemanjá, a grande mãe afro-brasileira, é rainha do mar e mãe dos peixes. A água, em todas as culturas, é associada aos sentimentos e à vida que brota, que germina e fervilha como os peixinhos do mar. Estas associações indicam que o verde é, realmente, o complemento do vermelho. Enquanto esta última cor indica um organismo adulto que se reproduz e envelhece, o verde anuncia o produto dessa reprodução, um organismo jovem e em processo de crescimento. A ótica física constata um fato muito interessante em relação ao verde. Ao mesmo tempo em que esta cor ocupa exatamente o centro do espectro das cores, equidistante dos polos do vermelho e do violeta, todas as características físicas do verde o colocam como a cor mais semelhante ao branco. E como se o branco, a soma de todas as cores, e o verde, a média entre as cores extremas, tivessem o mesmo efeito físico sobre os corpos. Mesmo sem contar com essa informação, muitos cromoterapeutas já haviam intuído isso, ao constatar que o verde é uma cor muito equilibrada, que corrige os excessos das outras cores e não apresenta os efeitos. Parte 2, estudo das cores 67 negativos de nenhuma delas. Na verdade, o verde é tão equilibrado que pode até ser difícil formar uma ideia clara a respeito de seus efeitos terapêuticos. Na minha opinião, a ideia-chave para entender o verde é nascimento. O verde se relaciona com a germinação da semente, com a criação do alimento básico, com a nutrição do embrião, com o acúmulo de matéria. O verde não se relaciona nem com a excitação nem com a depressão. Ele se associa apenas à alimentação. E é isso que o verde significa para os animais. São poucos os organismos animais que ostentam a cor verde, mesmo nesses, alguns peixes, aves, répteis, ela é um ornamento externo, que está relacionado com a necessidade do animal de se disfarçar no ambiente, e não com uma expressão de fenômenos fisiológicos internos. Para o animal, o verde é algo que vem de fora e é incorporado ao seu organismo, sendo usado para substituir o que foi queimado e perdido, a fim de permitir a geração de novas células que substituam as que vão morrendo, para garantir o funcionamento pleno e saudável de todos os órgãos e tecidos. Por essa razão, o verde é, essencialmente, a cor da saúde. Segundo a experiência da cromoterapia, ele favorece a regeneração dos tecidos,
ao estimular a absorção e utilização dos nutrientes pelas células. E a cor da juventude e do rejuvenescimento. Por tudo isso, o verde é a cor usada nos ferimentos, nas inflamações e processos degenerativos. Sem excitar como o vermelho, ele impulsiona a atividade celular, favorecendo a cicatrização e a substituição de tecidos degenerados, mortos ou atróficos por células novas e sadias. O verde também tem um efeito fisiológico importante de relaxamento, atuando diretamente nos 68 Eneida Duarte Gaspar músculos e vasos sanguíneos. Por ter um comprimento de onda mais curto do que o vermelho, é um pouco mais penetrante. Enquanto a ação do vermelho se faz sentir mais na superfície do corpo, nas estruturas da pele, o verde já atinge estruturas mais profundas, como a massa muscular e os vasos e nervos que correm nesse nível do corpo. O verde fica exatamente na fronteira entre as cores quentes, do grupo do vermelho-amarelo, e as frias, do grupo do azul-violeta. Como cor pigmento, é uma cor secundária, resultante da mistura de azul com amarelo. Mesmo como cor-luz, quando é primária, parece participar um pouco da natureza dessas duas cores. O resultado disso é que, embora o verde seja considerado uma cor fria, na verdade ele não é completamente quente nem frio. Os tons mais próximos do amarelo, como o verde-limão, principalmente quando colocados perto do azul, dão uma impressão quente, enquanto os tons mais próximos do azul, como o verde-água, principalmente quando combinados com uma cor quente, dão uma impressão fria. Mesmo o verde intermediário, cor de esmeralda, pode dar uma impressão diferente, conforme a cor que o acompanhe. A consequência desse efeito duplo é o efeito psicológico característico do verde. Ele ao mesmo tempo é relaxante e calmante como o azul e suavemente tonificante como o amarelo. É por isso que o verde é a melhor cor para a decoração dos hospitais. Nesses lugares, os doentes estão ao mesmo tempo estressados e debilitados. Convém que seu ambiente seja calmante, para que seu organismo se recupere com maior facilidade. Entretanto, é preciso tomar cuidado para não acentuar a apatia causada pela debilidade da doença. O azul é o calmante parte 2, estudo das cores 69 clássico, mas, depois de algum tempo, ele faz a pessoa ficar deprimida. Experimente ficar muito tempo em um lugar todo azul. Se o tom for claro, depois de algum tempo o ambiente ficará acinzentado. Se for escuro, tudo começará a ficar preto. O verde, por sua afinidade com as cores quentes, não tem esse defeito. Enquanto o componente azul corrige o poder excitante do amarelo, o componente amarelo corrige o poder depressor do azul. Desta forma, a pessoa fica relaxada, mais bem-humorada, e sentindo-se com energia. Do ponto de vista energético, o verde está associado ao coração. Da mesma forma como o verde é o centro do arco-íris, o coração é o centro do nosso corpo. Esta associação vai muito além da função anatômica de bombeamento do sangue. O coração é o centro energético e emocional também. Num embrião ainda invisível e praticamente sem forma, já existe um coração batendo. A pulsação do coração, expandindo e contraindo, fornece o ritmo básico da pulsação da energia no nosso corpo. Nosso campo energético se expande e contrai ao ritmo do coração. Mesmo no movimento mais grosseiro do corpo, muitas vezes podemos sentir a batida do coração como um impulso que vai até a periferia e volta para o centro. A imagem do ser humano como uma estrela expressa bem essa pulsação. Do centro da estrela partem ondas de luz que dão vida às pontas. Diferente dos chakras inferiores, abaixo do diafragma, que se ligam aos impulsos corporais inconscientes e às emoções primitivas, o chakra cardíaco é o centro do amor altruísta. Simboliza a mudança de foco da personalidade, que sai da satisfação exclusiva das necessidades pessoais, para a sintonia com as necessidades do 70 Eneida Duarte Gaspar outro, a simpatia e, sobretudo, o desprendimento, que significa a capacidade de amar sem expectativa de receber nada em troca. Por se ligar à experiência psíquica da morte da personalidade imatura e ao renascimento na forma amadurecida, este chakra se relaciona com o sacrifício e a redenção. Seus deuses são os que morrem para salvar os outros: Jesus, Osíris, Dioniso, Adonis,
todos os deuses que representam o poder doador de vida do Sol, que periodicamente se oculta para logo depois renascer. Este sacrifício, entretanto, não é casual. Ao usar a força do coração, sacrificamos nossa individualidade para curar alguém, um indivíduo ou um mundo. Por isso, este é o chakra que deve estar ativado nos curadores. Só por meio dele é que o curador sentirá realmente a necessidade do outro e fará a doação de forma adequada. Por sua ligação com a função energética do chakra cardíaco, o verde é a cor de cura por excelência. Sua ação regeneradora sobre os tecidos e órgãos lembra bem o Deus Redentor que promove o renascimento e a cura espiritual. Talvez seja adequado dizer que o verde é a cor de cura mais completa, harmoniza os opostos desequilibrados, pacifica as tensões, energiza o organismo. O mineral tradicionalmente associado ao verde é o cobre. Embora o cobre limpo seja amarelo, ao se oxidar, formando o azinhavre, ele se reveste de verde. O cobre é um dos minerais essenciais para a espécie humana, pois é componente de várias enzimas que participam da produção das células sanguíneas, das cartilagens e dos ossos, além de regularem a função cardíaca e nervosa por meio do controle do hormônio da tireoide, do metabolismo do ferro, da regulação da síntese de fibras conjuntivas e da atividade dos neuroníons. Entre os alimentos mais parte 2, estudo das cores 71 ricos em cobre estão as vísceras e as nozes, mas os feijões e as folhas também podem suprir nossas necessidades diárias deste mineral. Este dado coincide parcialmente com a orientação tradicional em relação aos alimentos da cor verde, que recomenda o uso das verduras e das frutas ácidas. Outro mineral relacionado com o verde é o magnésio, presente na molécula da clorofila no lugar em que, na hemoglobina, existe o ferro. O magnésio, junto com o potássio, forma a dupla de principais íons do interior das células. Faz parte de enzimas que regulam a atividade do cérebro e dos músculos, além de participar da estrutura dos ossos. Sua falta provoca irritabilidade neurológica e muscular, e o excesso produz depressão geral, que pode chegar à parada respiratória. Suas principais fontes são as frutas cítricas, os cereais, a banana, a batata, o café, o chocolate, as tâmaras, a pimenta, a ameixa e a azeitona. As frutas cítricas, os pimentões e as folhas verdes estão também incluídos entre as principais fontes de vitamina C, que é o mais poderoso agente antioxidante, essencial para a eliminação dos resíduos do metabolismo, radicais livres, e para a preservação das funções celulares. Daí a ligação dessa vitamina e desses alimentos à função regeneradora do verde. Do ponto de vista simbólico, o verde está relacionado ao despertar. Assim como a natureza desperta de sua morte aparente quando chega a primavera nas regiões mais frias, o verde evoca o renascimento e, por extensão, a esperança de que esse renascer ocorra. Por ser a cor das plantas novas, ainda começando a brotar, o verde é a cor da juventude e da virgindade. Ainda que aparece o tema da esperança em tudo que o jovem e o virgem contém 72 Eneida Duarte Gaspar de promessas para a realização futura. Simboliza, também, o amor desinteressado, que nutre sem pedir nada em troca. Os deuses verdes são ligados à vida, ao amor e à noite, Enos e Dioniso, Oxóssi e Ossan, Ísis e Toto, Freia e Freia, Ganesha, Quetzalcoatl. No cristianismo, é a cor da Virgem Maria, Miriam, o mar, dos profetas e de João Evangelista, são os que anunciam a vinda do Cristo e do Espírito Santo. Sua festa é a Páscoa, o dia da ressurreição. Por ser ligado a Vênus, seu dia é a sexta-feira, seu número é o 5, sua forma geométrica, o pentágono, seus animais, o gato e a serpente. Suas imagens são as peleantas, principalmente as ervas, as folhas novas e as flores de plantas aquáticas. Todas as formas de água também evocam o verde, assim como a lua e a serpente. Seus objetos são as tigelas e taças, os recipientes que podem conter a água ou o alimento, e que lembram o útero e o ovo, também símbolo de renascimento. As pedras verdes são a esmeralda, a ágata verde, a amazonita, a turmalina, existe uma variedade desta última, a turmalina melancia, que é verde e rosa, as duas cores tradicionalmente ligadas ao coração,
por representarem o amor impessoal e a ternura. Alguns autores representam o chakra cardíaco com o exterior verde e o centro cor-de-rosa. Por causa da ligação com o amor e a ternura, o quartzo rosa também se relaciona ao chakra cardíaco, mas não à cor verde em si. Os perfumes ligados ao verde são o jasmim e o sândalo, além de outros aromas doces e suaves. As atividades a ele relacionadas são a música e a dança suaves, o trabalho com a terra, a pesca ou a natação e os passeios entre as plantas. A cromoterapia usa tradicionalmente o verde como relaxante geral, para os músculos, o sistema nervoso, o parte 2, estudo das cores 73 aparelho circulatório. Não sendo depressor, o verde é particularmente útil para pessoas cuja tensão corporal ou mental é resultante do cansaço, do excesso de atividade durante um longo período. Nestes casos, o verde ao mesmo tempo relaxa e tonifica, auxiliando a remoção das toxinas acumuladas e favorecendo a recuperação geral. Pelo efeito relaxante muscular, também é útil na preparação para o parto, pois auxilia a dilatação do canal do parto. Também é útil para hipertensos e cardiopatas, pois relaxa os vasos e tonifica o coração por meio da energização do seu chakra. Também, por relaxar, alivia dores. Por seu efeito antioxidante e regenerador tecidual, o verde é usado no controle de infecções, em feridas e ulcerações que ajuda a cicatrizar, e mesmo semi-processos degenerativos e no câncer. Geralmente, os tons mais claros e luminosos são usados para acalmar e relaxar, enquanto os mais escuros são empregados para tonificar, cicatrizar e regenerar feridas e degenerações. Por ser a cor mais equilibrada de todas, o verde também é usado para limpar e harmonizar todo o campo energético da pessoa, independentemente da necessidade de outros tratamentos específicos. Pessoas com desequilíbrios do verde geralmente têm algum problema no chakra cardíaco. Quando este chakra está com muita energia bloqueada, ocorre excesso de verde. Do ponto de vista físico, pode haver baixa atividade geral, cardíaca, muscular, respiratória, com apatia, frieza, no campo psíquico e emocional, a pessoa tenderá ao desequilíbrio intenso, com alterações entre euforia e pânico e com a tendência a manipular e dominar os outros, pois esta é a forma como ela imagina que é o amor, ser dono do outro. Em momentos de crise, que aumentam nossa carga emocional, este chakra pode ficar 74 Eneida Duarte Gaspar desequilibrado, mas sem significar uma característica física ou psíquica permanente da pessoa. Quando o cardíaco tem pouca energia, há deficiência de verde. No plano físico, pode ocorrer hiperatividade geral, exaustão crônica e desorganização dos ritmos corporais. No plano emocional e psíquico, a característica é a dificuldade de contato afetivo. Ao mesmo tempo, a pessoa não tem consciência dos próprios sentimentos e não consegue aproximar-se dos outros, tendendo a ser fria, ausente, artificial. Também sentirá dificuldade em mobilizar a própria energia para ir sem direção ao que quer obter ou fazer.